Vamos lá, vamos falar de contratações efetivamente. O Fluminense, vamos no português claro aqui, fechou com o Iago, jogador que estava no Goiás e pertencia ao Vitória. Fechou, isso não tem mais contestação, vou explicar por que não tem mais contestação. E claro, também aqui nesse Giro de Notícias vou falar sobre Orejuela e sobre essa questão do ataque do Fluminense e dessa média de idade do time. Giro de Notícias neste sábado, dia 4 de janeiro. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, você já sabe disso. Assim como eu já sei, assim como você já sabe que eu sou o Gabriel Amaral e etc, a não ser você que é novo aqui, então eu vou dar um desconto pra você que é novo, porque eu também sei que você vai apertar o like. E se você pulou essa parte aqui, cara, você vai ficar arrependidaço, porque você não vai ter dado like, né? Então, se você não pulou essa parte, dá o like aqui embaixo, dá essa moral. Quero ver se esse vídeo aqui vai ter mais likes do que o normal, pra saber se vocês me ouvem realmente. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. Estamos chegando a 80 mil, olha só que marca maneira. Espero completar esses 100 mil antes do Fluminense ser campeão da Sul-Americana em 2019. O nível em 2020, aliás, né? Níveis de otimismo nunca vistos antes aqui dessa forma. Mas enfim, vamos falar primeiramente de 1xBet, a empresa que está patrocinando aqui o canal. E eu só queria dar um detalhe, de que eu, nesta sexta-feira, fiz ali a minha multiplicada, não sei, múltipla, como é que é o nome, né? Fiz a minha múltipla colocando Cruzeiro, Botafogo e Sport Recife e consegui ali torcer bastante. No caso do Botafogo, porque eu tinha uma do Botafogo que era empate no primeiro tempo e vitória do Botafogo no segundo tempo. Acabou rolando, foi bem maneiro. E se você quer conseguir um bônus também lá na 1xBet, super confiável, enfim, você quer acompanhar a copinha. Hoje, por exemplo, o único jogo que vale mesmo a pena é o São Paulo contra o Operário de Ponta Grossa. Tem até umas outras opções ali um pouco mais arriscadas, mais confiável, assim, com um retorno interessante no custo-benefício é São Paulo e Operário mesmo. Vem aqui embaixo, o link tá aqui na descrição e mais do que isso, usa o código RAIZ. Usa o código RAIZ, você ganha um bônus de até R$100 lá na 1xBet, beleza? E utiliza esse código. Vambora. Notícias para este sábado. Primeira delas, temos um novo meio-campista, meio-atacante, enfim. Iago, jogador que... E aí eu não vou ficar usando dois nomes para jogador que não tem dois nomes no Fluminense, né? Se chega um Marcos no Fluminense, aí, pô, tem que usar aí, né? Marcos Almeida, Marcos Carlos, porque já tem um Marcos Paulo e já tem um Marcos Felipe. Agora, não tem outro Iago no Fluminense. Então, este é Iago e pronto, acabou. Iago, meio atacante de 26 anos, vindo do Goiás, não, de 24 anos, aliás, vindo do Goiás para o Fluminense, mas na verdade ele jogou o Brasileirão de 2019 pelo Goiás, mas pertence ao Vitória, time de Salvador. Já falei bastante de Iago aqui no vídeo que eu fiz passado, onde eu comentei sobre a especulação dele na época. Acho que esse vídeo foi ele próximo à virada do ano, mas então o que eu vou trazer nesse momento? É de informação de que ele realmente fechou com o Fluminense. Ele já se despediu do Goiás, o diretor do Goiás já falou que o agente dele disse pro diretor, né? No caso o agente de Iago disse pro diretor do Goiás que ele estava vindo pro Fluminense. Ele já postou stories no Instagram falando de Fluminense, né? Repostou um story falando que era jogador do Fluminense. Então, meu amigo, já tá tudo fechado. Fluminense, essa não precisa nem anunciar, bota pra treinar lá direto, que já tá todo mundo sabendo já, beleza, Fluminense? É uma grande contratação? Não, mas é uma boa contratação. É uma contratação que chega com credenciais positivas. É um jogador que tem 24 anos, como eu falei. A gente ainda não sabe a definição. Eu tenho quase certeza que é por empréstimo, mas se é por empréstimo, quanto tempo, opção de compra, salário, etc. Eu não sabe essas definições ainda. Mas se mostra, falando só de bola em campo, uma boa contratação. Quando anunciou o boato ali e tal da especulação do Fluminense em cima do jogador, anunciaram juntos Iago e Felipe Cardoso. O Felipe Cardoso do Santos, que estava no Ceará. E pra mim ficou bem claro de que Iago era uma boa, Felipe Cardoso é um jogador que, apesar de mais jovem, tinha tido um 2019 bem pior do que o de Iago. E Iago era o que a gente precisava contratar. Felipe Cardoso, a negociação avançou antes, mas a de Iago está concretizada antes. Não deve demorar até o Fluminense anunciar o jogador. Fico feliz com esta contratação, ainda mais sendo para uma posição, e pela informação que eu peguei com o jornalista Cássio Cardoso, lá da Bahia. Aí você pensa, por que você pegou um jornalista da Bahia para um jogador que jogou no Goiás?
que ele jogou no Vitória temporadas anteriores. Ele deu boas referências de Iago, com um jogador muito voluntarioso. Obviamente tem ali déficits em alguns pontos, porque, né, convenhamos, se não tivesse déficit em alguns pontos, ele estava jogando na Europa, não estava saindo do Goiás para o Fluminense. Mas é um jogador que, pelas características que ele deu, eu brinquei que é um Daniel com biotônico Fandora, que marca um pouco melhor e, obviamente, tem um passe um pouco pior do que o de Daniel. Numa dessa, acabou sendo bom para o Fluminense em alguns casos, que se você regular a idade, eles têm praticamente a mesma idade. Obviamente que o Fluminense perdeu o Daniel de graça pro Bahia, mas é um jogador que chega com novos ares. Pode ser o jogador que vai suprir a ausência de Daniel? Pode, mas eu acho que trazer 2019 para 2020 é algo muito relativo, porque em 2019 a gente tinha um conceito de jogo bem diferente do que a gente vai ter para 2020, ou seja, a gente não precisa de um Daniel naquela posição específica que ele fazia no time de Diniz e de Marcão. Então vamos aguardar aí e conferir para ver como que esse jogador vai chegar no 2020 do Fluminense. Segunda notícia desse giro de notícias é sobre Jefferson. Você tá pensando, Jefferson? Ah, o da Copinha? Não, é Jefferson Orejuela, jogador equatoriano que foi comprado pelo Fluminense em 2016, 2017 e agora está, depois de 2 anos emprestado para a LDU, está a caminho do México, segundo o jornal AS México, ou algo desse tipo. Enfim, já vem informações do Equador, já vem informações do México de que Orejuela está a caminho do Querétaro. Aí você pensa, conheço esse time, por quê? 2 motivos. Um, foi o time que o Ronaldinho Gaúcho jogou lá pouco antes de vir pro Fluminense, e era o time a qual pertencia Everaldo, centroavante que jogou esse ano pela Chapecoense 2019 e que, mas, enfim, já tá tudo pronto, ele já vai pro Japão mesmo, então não vai ser envolvido na negociação, não. Bem, o Fluminense, aí você tá se perguntando, né, vai vender o Orejuela pra lá? Como é que vai ser? Não sabemos. O desejo do Fluminense não era emprestar de novo, tanto que era o que a LDU queria e o Fluminense não quis. O Fluminense queria vender por aquela quantidade de dinheiro definida que ele tinha colocado lá, alguns milhões de reais. E bem, convenhamos, não sei se o Querétaro tá pagando esse dinheiro todo. O caso Orejuela não queria voltar pro Brasil, em primeiro lugar, porque ele tinha voltado pro Equador para ficar perto da família, agora vai pro México. História mal contada. Em segundo lugar, ele vai preferir o futebol mexicano do que o futebol brasileiro, até compreendo, considerando de que, sei lá, ele deve ter um trauma de atraso de salário, algo do tipo, mas convenhamos, o Fluminense é muito maior dentro do Brasil do que o Querétaro dentro do México. E terceiro, vai fazer muita falta para essa temporada caso ele quisesse jogar. Porém, entrar um dinheiro no caixa é mais importante, resta saber quanto. O Orejuela era um jogador que sairia no final do ano e, dependendo do interesse dele em jogar, é óbvio que o Fluminense tinha muito mais a ganhar utilizando-o em campo do que vendendo por um valor um pouco mais baixo. Mas considerando que ele não queria vir, o Fluminense poderia puni-lo, mas talvez a gente não esteja numa condição muito boa para poder punir o jogador. Vamos aguardar para ver os números dessa transação, se ela vai ser efetivamente concluída. Sendo números de razoáveis, não vou falar de razoáveis, mas bom, não sendo números ruins, por exemplo, uma proposta abaixo do que a LDU tinha feito, sei lá, ou uma proposta abaixo de 2, 3 milhões de reais, aí pra mim se torna algo bom. Agora, sendo números baixos, vender para satisfazer o jogador, eu acho burrice do Fluminense. Vamos aguardar. Eu falei lá no início que ia dar uma palhinha aqui sobre, né, a questão do ataque do Fluminense. Bem, tá todo mundo desesperado porque o Fluminense não contrata, só renova. E eu acho que de todas as negociações, né, de renovação, eu vou desconsiderar Caio Henrique, tá, galera? Beleza, pra mim já foi. Mas as duas que estão emperradas ainda são só a de Digão, que já tinha sido falado de que a definição seria tomada na próxima semana, e a renovação de Alan, que o Fluminense tentou contato com o Liverpool, enviou uma proposta por 80% do jogador e contava de receber essa proposta, a resposta no dia 2 de janeiro. Hoje já é dia 4 e a resposta ainda não chegou. Mas tirando esses dois, o Fluminense conseguiu renovar com todo mundo que ele queria do time, na verdade. O único que não conseguiu foi Caio Henrique. Aí eu vi uma matéria hoje, eu não sei se foi no Globoesporte.com ou no Netflix, foi um dos dois, falando sobre 11 jogadores que o Fluminense perdeu e até agora não anunciou ninguém. Bem, tem jogadores como Caio Paulista, de 21 anos, e Felipe Cardoso, também de 21 anos, assim como também agora o Iago, de 24, que pra mim, na minha cabeça, já estão assim, falta assinar ali, falta muito pouco para poder fechar. Esses 3 jogadores são jogadores de ataque, uma posição onde o Fluminense tem uma quantidade muito menor de jogadores. No momento, considerando que o Lucão tá saindo pro Goiás, o Fluminense só tem Evanilson, Marcos Paulo e Pablo Diego, sendo que o Evanilson contrata até fevereiro.
brasileiro. Ou seja, o Fluminense tá perdendo 11 jogadores. Eu vi, né, a manchete desse jeito. Eu não considero, porque eu gosto muito do que o Felipe Noronha, lá do Eu Vim de Santos, utiliza, que é reforço. O que é reforço? É trazer um jogador que vai melhorar o seu time ou perder um jogador que piora o seu time. E algumas dessas saídas foram reforço. Eu vou dizer, bem sincero mesmo, que saídas efetivamente do Fluminense: Johnny Gonzalez, Daniel, Caio Henrique. E aí talvez ainda vou botar aqui João Pedro ainda, mas a gente já sabia que aconteceria há muito tempo. Mas bem, saídas mesmo, acho que essas 4. As outras são mais reforços aí pro Fluminense. E sobre média de idade, que eu também prometi falar, Fluminense, diferente do que muita gente pensava, contratando jogadores jovens. Como eu falei, Iago tem 24 anos, Felipe Cardoso e Caio Paulista tem 21. E no caso de outro atacante que o Fluminense ainda tá também tentando no negócio, Rossi, que tem 26. Considerando a média de idade dos jogadores do Fluminense que a gente esperava que chegasse nesse início de ano, a média de idade está realmente baixa. Ou na média, vamos dizer assim. Que é algo que eu considero útil, considerando que tem jogadores como Marcos Paulo, que faz 19 anos nesse ano, jogadores como Miguel também, que está incorporado ao elenco e que ainda é categoria de base, jogadores que ainda vão subir. Acho ideal você ter jogadores ali de média idade, jogadores de idade mais alta, como Matheus Ferraz na parte da zaga, você ter ali um Gilberto, que é de média idade, um Muriel, que já é mais experiente, para poder balancear o elenco. Enfim, mas tendo mais notícias, eu gravo que giro de notícias. Não tendo notícias, eu vou analisar alguma coisa, porque é isso que eu faço conteúdo aqui pro Raiz Tricolor. Seja bem-vindo. Não, isso aqui é encerramento. Caraca, eu tô ficando maluco. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu. Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.